Abra comigo a palavra do Senhor rapidamente. No livro de 2 Reis, no capítulo 4. Quero ministrar uma palavrinha bem rápida para você, para incentivar você a se tornar um semeador na casa do Papai do céu, para você viver o melhor que os céus têm preparado para a tua vida. Diga para quem está do teu lado assim: o seu milagre não vem da terra. Fala aí. Não, fala mais forte: o seu milagre não vem da terra. Fala: o seu milagre vem do céu. Em nome de Jesus. Aleluias. 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 20. Eu vou ler apenas um versículo para conjecturar, e depois você lê esse texto na tua casa. É um texto muito lindo, muito precioso, muito maravilhoso. Depois você lê na tua casa, para você se alimentar ainda mais. 2 Reis, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 3, versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Diga comigo: e a terra, não, fala mais forte, e a terra se encheu de água. Depois você lê na tua casa, para você compreender bem o contexto da história. Era um tempo de seca, um tempo de escassez, um tempo em que a chuva havia cessado. E era um tempo em que o povo de Israel, a nação escolhida por Deus, estava em guerra, estava prestes a entrar diante de uma batalha. E quando Israel foi levado para o campo da batalha, ali era um lugar de seca, um lugar de escassez. E os reis, o rei de Israel, o rei de Judá, eles chegaram à conclusão humana, escute, eles chegaram à conclusão humana que Deus os havia levado àquele lugar para eles morrerem. Diga para quem está do teu lado: a conclusão humana, fala aí, a conclusão humana não tem nada a ver com a vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que a maneira como Deus dirige as nossas vidas é porque o Senhor quer nos castigar. É porque Deus quer pesar a mão sobre nós. Mas na maioria das vezes, quando Deus nos leva a vivermos situações que nós não compreendemos no momento, é porque por detrás daquela situação há um milagre de Deus preparado. Porque o que Deus mais ama é que você confie nele, que você acredite nele, mesmo quando as circunstâncias ao redor pareçam totalmente absurdas e inusitadas aos teus olhos. Só que o versículo 20 fala de um milagre que aconteceu por causa de uma palavra profética. O profeta Eliseu liberou uma palavra. Quando um homem de Deus libera uma palavra, Deus o está usando para dar direcionamento, para orientar o povo acerca de uma oportunidade para que um milagre aconteça. E muitas vezes o profeta vai profetizar diante de circunstâncias adversas. Se você analisar o contexto da história bíblica, você vai ver que a maioria dos profetas de Deus, eles profetizaram diante de vales, de desertos, diante de gigantes, diante de muralhas, diante de obstáculos. No primeiro momento não havia nenhuma manifestação, mas à medida que o povo crê na palavra do profeta, diga para quem está do teu lado: o milagre acontece. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, Deus diz assim no finalzinho: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quer prosperar? Creia em Deus e creia na palavra que Deus libera pela boca do seu profeta. Eliseu profetizou que o vale se encheria de água, mas era um tempo de sequidão. Pois é, mas sabe que hora que as águas começaram a fluir? Diga assim para quem está do teu lado: na hora que eles fizeram a oferta. As águas começaram a brotar, a provisão começou a vir, o sustento começou a aparecer, quando eles fizeram a oferta. Não, você não está entendendo.
Quando eles fizeram a oferta, quando eles entregaram aquilo que era de Deus, quando eles entregaram aquilo que era do Senhor, começou a brotar água no deserto. Deserto é deserto. Deserto é lugar de sequidão, de escassez. Mas quando você crê na palavra de Deus, diga para quem está do teu lado: até o deserto se torna um manancial. O vale se encheu de água quando eles fizeram a oferta. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Os céus vão se abrir e vai ser derramada uma abundante chuva que vai alagar a tua vida quando você crer na palavra do Senhor. Quando você não observar as circunstâncias, nem se mover por conclusões humanas, os céus vão se abrir e a chuva vai descer. Diga para quem está do teu lado: vem vindo uma chuva aí, irmão. Mas você precisa obedecer. É por isso que quando você faz a tua oferta, você entrega o teu dízimo, Deus faz que até o deserto se torne um lugar de provisão. O cristão que crê na palavra, que obedece à palavra, ele nunca vai estar em crise, ele sempre vai estar em Cristo. Eu vivi isso na empresa onde eu trabalho. A empresa passou por um tempo de crise em que havia inúmeros rumores, conclusões humanas. Não vai fechar, vai terceirizar o setor onde nós trabalhamos. Eu profetizava e falava assim: não vai. Porque eu sou alguém que crê na palavra, eu sou dizimista, eu sou ofertante na casa do meu Deus, e ainda que o tempo seja de escassez, mas os céus nunca estão em crise, sempre vai haver provisão. O tempo da crise passou, e no tempo da crise, nós não ficamos um mês sequer sem receber o salário. No tempo da crise, para que você entenda que Deus é um Deus fiel. Mas a água só começou a brotar, só começou a fluir da terra, a água, a provisão, quando eles fizeram a oferta. Pergunta para quem está do teu lado: está entendendo, irmão? Está entendendo? E não é palavra do bispo, não, é palavra de Deus. Por isso, nessa noite, você que vai semear na casa de Deus, levanta as tuas mãos aí, para que os diáconos, os pastores, possam entregar um envelope para você. Querido, se você não trouxe hoje, não tem problema. Deus está abençoando você do mesmo jeito e da mesma maneira. Mas se você trouxe uma provisão, se Deus colocou uma semente na tua mão, é a oportunidade para os céus se abrirem e a chuva ser derramada de uma forma superabundante sobre você e sobre a tua família. Ali, ó, está levantada a mão ali, ó, em nome de Jesus. Amém? Coloca aí a tua semente, aquilo que Deus gerou no teu coração, não importa qual seja o valor. E aguarda, querido, pode aguardar que a chuva vem vindo aí, em nome de Jesus. É palavra de profeta, a chuva vem vindo aí, em nome de Jesus. Você que trouxe, levanta o teu envelope. Mesmo você que não trouxe hoje, mas tem sido fiel no reino de Deus, levanta a tua mão. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo na palavra profética do Senhor, com alegria e com júbilo em nossos corações, movidos pelo amor e pela paixão ao teu reino, nós queremos entregar com alegria aquilo que foi separado, aquilo que foi consagrado como primícias, como prova do nosso amor ao Senhor e da disposição de semearmos no teu reino e na tua casa. E nós cremos e profetizamos, Pai, que o vale vai se encher de água, que vem vindo uma abundante chuva de provisão dos céus sobre a vida do teu povo, sobre a vida daqueles que têm obedecido a tua palavra, que têm confiado na tua direção. Então, nessa noite, recebe, Pai, a adoração, o louvor do teu povo, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode trazer, querido, pode trazer e depositar aqui no gasofilácio, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é magnífico, Deus é sensacional, Deus é formidável, Deus, Ele é surpreendentemente fantástico. Ele é tudo isso e muito mais. Amém? Glórias, glória a Deus. Diga assim para quem está do teu lado: Deus é bom em todo o tempo,
Fala aí, irmão, fala. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Eu vi essa frase num filme que chama Deus Não Está Morto. Se você não assistiu esse filme, assiste. É benção. Eu assisti e chorei que nem uma criança. Eu não tenho vergonha de chorar não, gente. Eu choro. Às vezes assistindo desenho animado eu choro, sabe? Eu choro. Mas o filme é uma benção. Se você puder assistir, é um filme já antigo já, né? Já passou faz muito tempo. Deus Não Está Morto. Esses dias eu estava lá em casa, eu tinha que limpar a casa, aí eu comecei a assistir o filme. A limpeza da casa ficou para depois. Porque o filme prendeu a minha vida de uma tal forma e de uma tal maneira. O filme é lindo, se você puder assistir, assiste. Deus Não Está Morto. É muito bacana. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo. Diga assim para quem está do teu lado. Agora, fala assim. Agora vem o caldo mais grosso. Amém? Deus é bom. João capítulo 11. João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 11. Um texto muito conhecido. Uma mensagem que já foi pregada inúmeras vezes. Mas é esse texto que Deus nessa noite vai usar para falar um pouquinho conosco. Feche os teus olhos por um instante. Coloque a mão no teu coração, assentado mesmo. Feche os teus olhos, assentado mesmo. Repita assim comigo. Espírito Santo, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz, ouvir os teus conselhos, ouvir a tua orientação. Fala comigo, Espírito Santo, da maneira que tu quiseres falar. Fala tudo o que é preciso, tudo o que é necessário, para que eu cresça, amadureça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? João capítulo 11, nós vamos ler e vamos parar, vamos ler, vamos parar, vamos navegar pelo texto por alguns momentos aqui, para que Deus possa falar conosco. Amém? João capítulo 11, versículo 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. É impressionante, querido. É algo totalmente inusitado. E é algo muitas vezes incompreensível se você analisar o que Deus faz pela ótica humana.
se você tentar compreender os desígnios de Deus apenas com o seu intelecto ou com os sentimentos do teu coração, é óbvio e é claro que você não irá compreender os propósitos de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Para que você possa compreender bem a história, Lázaro adoeceu. Lázaro era um amigo chegado de Jesus. Era um companheiro assim que Jesus amava ardentemente. Mas por incrível que pareça, quando Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro, Jesus liberou uma palavra profética, um direcionamento para aquela situação. O que eu quero que você compreenda nessa noite é para cada situação da nossa vida, diga para quem está ao teu lado, há uma palavra de Deus, irmão. Para cada momento do nosso viver, para cada situação do nosso dia a dia, para cada circunstância com a qual nós nos deparamos, sempre haverá uma palavra de Deus, uma palavra de domínio, uma palavra de controle, uma palavra de soberania absoluta. Jesus, ele disse, para que os seus discípulos pudessem ouvir, Jesus disse assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. O que eu quero que você compreenda é que, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o que Paulo, pelo Espírito Santo, iria declarar no futuro, e que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, aonde Deus diz assim: todas as coisas cooperam juntamente. Eu amo essa palavra juntamente. Há algumas versões bíblicas que não têm essa palavra, mas uma versão bíblica mais próxima do original tem essa palavra. Todas as coisas cooperam juntamente. Há uma junção de fatos bons e de fatos ruins, de coisas boas e de coisas negativas, de tempos de paz, de alegria e de bonança, mas também de tempos de luta, de provação, de tribulação. Mas quando eu estou em Deus, quando eu creio em Deus, quando eu confio em Deus, a promessa é que todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus estava dizendo: a situação está sob o meu domínio, a situação está sob o meu controle, eu tenho tudo debaixo do meu cuidado, eu tenho tudo debaixo do meu zelo. Fiquem tranquilos, o que está acontecendo, eu estou a par. A minha maneira de conduzir, a minha maneira de proteger, de projetar, a minha maneira de prosseguir, de conduzir os fatos, tudo isso está sob o meu domínio, sob o meu controle, assim diz o Senhor, querido. Era isso que Deus estava falando para os discípulos. Jesus disse assim: olha, essa enfermidade não vai terminar em morte, já era o bastante. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Quando Deus fala algo com você, aquilo que Deus fala já é o bastante para a tua vida. O que Deus fala já é suficiente. A palavra de Deus já é o suficiente. No livro de Mateus, no capítulo 8, o centurião chegou para Jesus e falou assim: manda uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Se o Senhor não quiser ir na minha casa, não precisa me explicar. Se o Senhor não fizer as coisas do jeito que eu quero, o Senhor não precisa me esclarecer. Se o Senhor não conduzir as coisas da maneira que eu estou esperando, o Senhor não precisa esmiuçar para mim. Basta uma palavra tua, para mim já é o bastante. Só que os discípulos não viram as coisas por esse âmbito. E esse é o grande problema da maioria das pessoas que estão no meio da igreja. Pasmem, que estão no meio da igreja. Só a palavra de Deus não basta. Só o que Deus fala já não é mais o bastante. Porque Jesus falou isso. Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Ele estava falando do amor pela palavra, do apego àquilo que Deus fala, do envolvimento por aquilo que Deus fala.
vai se esfriando. No livro de Timóteo, Paulo fala que nos últimos dias, os homens se tornariam egoístas, egocêntricos, amantes de si mesmo, cercar-se-iam de mestres, em busca de doutrinas que satisfizessem o seu próprio coração. É bíblico isso, e isso tem acontecido, irmão. Os discípulos, eles não conseguiram ver, porque na verdade não creram no que Jesus falou, eles não conseguiram perceber. E Jesus demorou, depois que ele recebeu a notícia, ele demorou ainda 2 dias. Ele demorou 2 dias, querido. E quando a gente lê o texto e analisa ele de uma maneira natural, a gente pode imaginar assim: por que Jesus fez isso? E foi essa a objeção que a maioria das pessoas que participam do contexto da história levantaram. Foi esse o questionamento. Poxa, se ele amava tanto Lázaro, por que ele não foi imediatamente ao encontro de Lázaro? Por que ele demorou ainda 2 dias? Diga para quem está do teu lado: Deus nunca perde o controle de nada, irmão. Fala aí. Ele nunca perde o controle de nada. Havia um propósito para essa demora. Havia um propósito. Há um propósito. A Bíblia fala que há um propósito para tudo. Para tudo há um propósito debaixo do céu, meu irmão. Para cada situação da nossa vida há um propósito. Nada acontece por acaso na vida de quem ama o Senhor, na vida de quem serve a Deus, na vida de quem entregou a vida para Jesus. Eu já falei isso aqui, não existe coincidência. O que existe é Jesuscidência. Não tem coincidência, não é nada por acaso. Até mesmo as lutas que você passa, até mesmo as dificuldades que você enfrenta, as perseguições, as calúnias, as afrontas, em tudo há um propósito. Deus nunca perde o controle de nada. Os 2 dias que Jesus demorou, ele fez isso com um propósito. Lázaro morreu, Lázaro faleceu, e aí, mais uma vez, nós podemos querer analisar o texto como os discípulos analisaram. Quando a notícia veio que Lázaro morreu, Jesus tentou de alguma forma levar os seus discípulos a enxergar pelo âmbito espiritual. Jesus falou para eles assim: ó, Lázaro adormeceu, na expectativa de que eles percebessem, na expectativa de que eles despertassem e percebessem que ele estava no controle de tudo, mas eles não perceberam. Eles criaram mais objeções. E escuta o que eu vou te falar, e eu vou falar. Quando alguém decide não crer no que Deus fala e no que Deus revela, essa pessoa sempre vai levantar questionamentos e objeções. Sempre. Porque o que eu quero que você entenda é isso: que não há como você compreender se primeiro você não crer. Esses dias, conversando com uma moça, eu estava tentando convencê-la a crer no que Deus está querendo fazer. E conversando, argumentando, falando das coisas de Deus, até que chegou um momento que eu fiquei cansado. Eu falei: Deus, eu vou usar uma última estratégia, vai ser a última. Eu virei para ela e falei assim: querida, se o próprio Deus se apresentasse a você, Deus, escuta, eu estou falando de Deus. Você sabe quem é Deus? Deus é o Senhor do universo, não é? Eu falei assim para ela: se o próprio Deus se apresentar a você e disser para você que a direção que Ele está te dando é o melhor para a tua vida, aí você acredita? Pasmem. Ela falou assim para mim: ah, pastor, mesmo assim eu vou querer fazer do meu jeito. Aí eu desisti, gente. Aí eu falei para ela: então eu não tenho o que fazer, filho. Se o próprio Deus, eu estou falando de Jeová, se Jeová se apresentar para você e falar para você que Ele está conduzindo as coisas de um jeito para abençoar você lá na frente, nem assim, mesmo assim eu vou fazer do meu jeito. Eu não sei, eu falei, filha, você está entendendo o que eu estou te falando?
eu quis acreditar que ela não estava entendendo. Eu falei, não, você não está entendendo, filha? E aí Deus falou no meu coração, para. E aí, eu parei. Para você entender, querido, para você compreender a que nível as pessoas são capazes de chegar. Os discípulos não compreenderam, mas não compreenderam porque não decidiram acreditar. Aí eles falaram, eles usam a conclusão humana, é aquilo que eu te falei, a conclusão humana não tem nada a ver com a revelação de Deus. E o que eu estou pregando para você é algo que eu tive que aprender, irmão. No começo da minha conversão, eu fui muito teimoso com Deus. E o que eu tomei de raquetada, eu era muito teimoso, eu queria debater com Deus, queria debater com os homens e mulheres de Deus que Deus usava para ministrar sobre a minha vida. Eu queria debater. Até que de tanto tomar raquetada eu entendi. Aí eu entendi. Então o que eu estou falando para você é algo que eu vivi na pele. Os discípulos disseram, mas se ele está dormindo, então ele está descansando. Ele está no sono, está dormindo, ele vai acordar renovado. Está beleza. Aí Jesus falou, meu Deus, eu não acredito, eles não estão entendendo. Aí Jesus falou assim, Lázaro morreu. E eu me alegro, porque eu não cheguei a tempo para vocês acreditarem que quando Deus está no controle, Ele dirige as coisas como Ele quer, para um resultado infinitamente maior e melhor. Em outras palavras, Jesus falou assim, olha, eu me alegro, porque eu demorei 2 dias. De uma certa forma, eu vou conjecturar, falando humanamente, é como se Jesus dissesse assim, eu me alegro que a situação chegou nesse ponto, para que vocês compreendam, que quando eu estabeleço uma palavra profética, ela nunca vai deixar de se cumprir. Jesus estava falando assim, eu quero que, é até importante que aconteça as coisas do jeito que está acontecendo, para que vocês entendam. Mas eles já tinham criado outras objeções, porque Jesus falou assim, vamos para a Judéia. E aí um dos discípulos disseram assim, Jesus, nós vamos voltar para a Judéia? Nós acabamos de sair de lá, porque nós estávamos a ponto de sermos apedrejados, e agora o Senhor quer voltar para lá? Aí Jesus faz uma comparação linda. Jesus fala algo, meu irmão, que é profético para a minha vida e para a tua vida. Jesus fala assim, não são 12 as horas do dia? Se alguém anda durante o dia, vê a luz e não tropeça. Mas se alguém anda à noite, não vendo a luz, tropeça e cai. É mais ou menos isso que ele disse, não é? Acompanha comigo, vamos ler para não passar a referência errada. Versículo 9, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Segundo a revelação de Deus, qual é a luz que ilumina a minha vida e a tua vida? Qual é a luz? Tem até o texto. Salmo 119. Davi diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Ou seja, quando você anda sob a revelação profética da palavra de Deus, você nunca vai tropeçar, irmão. Você nunca vai errar o caminho, irmão. Tem muita gente que está perambulando porque está andando sem a luz da palavra de Deus. Está perambulando, vai tropeçar. Não tô, pastor, o senhor está profetizando caos. Estou profetizando realidade, irmão. Eu não sou pregador que prega mensagens para massagear o ego de ninguém. Eu prego verdade. Eu prego verdade. Eu prego palavra de Deus. Tem muita gente andando sem a revelação da palavra do Senhor e que vai tropeçar.
vai cair e vai se machucar. Tem muita gente nessa condição, porque está andando fora, está andando sem a luz, está andando na escuridão, está perambulando. O que eu quero que você compreenda é isso. Jesus falou assim: olha, nós vamos para lá, debaixo de uma palavra profética que já foi liberada. Era como se Jesus disse, é como se Jesus tivesse vontade de falar assim para eles: ó, eu não falei para vocês que a enfermidade dele não vai resultar em morte, mas ele não podia fazer isso, porque ele queria que os discípulos crescem. Escuta o que eu vou te falar, muitas vezes Deus não vai te dar detalhes do que Ele está fazendo, porque primeiro Ele quer que você creia. Muitas vezes Deus não vai esmiuçar o assunto para você, porque Ele quer que você creia. Depois que você crê, tudo vai se esclarecer. Mas Ele não podia fazer isso, porque Deus não trabalha sob prognóstico humano, irmão. Deus não trabalha e nunca vai trabalhar sob perspectiva humana. Deus não abre mão do padrão dele. Deus não abre mão do padrão dele. Jesus falou para eles: olha, nós vamos para lá, nós vamos voltar para a Judéia. Nós vamos lá ao encontro de Lázaro, mas ele já morreu, já está enterrado não sei quantos dias, mas nós vamos para lá. Mas como? Por que nós vamos para lá se já morreu, já está enterrado, não tem mais jeito, mas nós vamos para lá. Mas por que vai para lá? Se estão perseguindo a gente corre o risco de matar, de morrer lá, mas nós vamos para lá. Deus não muda. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, Deus diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Ele não muda aquilo que Ele estabeleceu. Ele não muda a palavra dEle. Ele não muda o padrão dEle. Ele é Deus. Jesus bateu o pé. Nós vamos lá. Porque tem coisas que vocês precisam aprender. Tem coisas que vocês precisam aprender. E é lá. Tem que chegar lá. Tem que ir lá. Mas está tudo morto aparentemente. Mas vai ter que ir lá. O Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Deus levou o profeta diante do quê? De um vale de ossos, diante de um cemitério. Estava tudo morto. Estava tudo morto. E aí, Deus mandou o profeta, começou a andar no meio daquele vale. E aí, de repente, Deus fala: olha, começa a profetizar. É como se você fosse lá no cemitério e começasse a profetizar para os mortos se levantar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Deus mandar você fazer isso, você tem coragem? Pergunta para quem está do teu lado: você tem coragem, irmão? Deus falar assim para você: meu servo, eu quero que você vá no cemitério à meia-noite, na hora mais escura, e quero que você levante as mãos e comece a profetizar que os mortos vão se levantar. E aí, você vai? Era mais ou menos isso. Profetizar para um monte de mortos. Profetizar para um monte de ossos. Meu irmão, a função de profeta é isso aí. É você profetizar muitas vezes diante de coisas que estão mortas, mas profetizar liberando a palavra de Deus. Mas aí eles chegaram lá, e eu já vou terminar. Quando eles chegaram lá, o quadro era um quadro de morte. Era um quadro de choro. O morto já havia sido sepultado há 4 dias. Haviam ali as mulheres que foram contratadas para chorar. Havia ali os judeus chorando. Havia ali um clima de velório, de morte, de pranto. E aí Jesus chegou. Só que quando Jesus chegou, primeiro ele precisou trabalhar. Eita Deus! Muitas vezes, quando Deus quer realizar
grandes milagres, ele precisa primeiro levar o povo a tirar a perspectiva do âmbito humano para acreditar no sobrenatural. E isso às vezes dá trabalho. Porque o povo está só acostumado com o natural, com o comum. O povo só olha aquilo que é visível. E as coisas de Deus são invisíveis. Os milagres que Deus prepara, muitas vezes, estão sobre a nossa cabeça. Ainda não se manifestaram. E para eles se manifestarem, Deus tem que tirar a nossa visão do âmbito natural e acreditar no espiritual. Quer ver só? Vamos ler um pouquinho, acompanha comigo aqui, ó. Jesus chegou na casa, chegou lá, vamos lá. Então vamos lá. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias, versículo 17. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Versículo 20, presta atenção. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, presta atenção: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Jesus chegou. Foi o que aconteceu com a moça. Ó, Deus chegou para se revelar a você. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Foi exatamente isso. Jesus chegou. Marta veio com a perspectiva humana. Ó, Jesus, o Senhor chegou tarde. Diga assim para quem está do teu lado: Deus nunca atrasa, irmão. Ele sempre chega no tempo certo. O tempo de Deus é o chamado Kairos, o tempo perfeito. Mas Marta estava com os olhos voltados para a perspectiva humana. Se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor não tivesse demorado tanto, se o Senhor não tivesse vindo um pouquinho mais rápido, o Senhor deve ter vindo com um jumento 1.6, se o Senhor viesse com um jumento 2.0, com injeção eletrônica, talvez o Senhor chegaria mais rápido. Mas Ele chegou. O que importa é que Ele chegou. O Senhor da glória chegou. Mas ela não conseguia tirar a perspectiva humana. É isso que acontece, irmão. Muitas vezes Deus traz revelações, mas o povo continua amarrado na perspectiva humana. E Deus querendo realizar coisas infinitamente maiores. E o povo agarrado à perspectiva humana, à visão humana. E Deus querendo fazer coisas sobrenaturais. E aí Jesus fala com Marta e diz para ela assim: olha, o teu irmão vai ressuscitar. Meu irmão, quando Deus fala um trem desse, ela já devia saltar no espírito, rodar, cantar cânticos espirituais. Porque Deus estava liberando uma palavra de momento. Agora, teu irmão vai ressuscitar. Mas ela não conseguiu. Não, eu sei, Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei, Deus. Eu sei que o Senhor vai fazer. Mas sabe como é que é, né? Eu não estou disposto a... Se pudesse pegar um machado, abrir a cabeça e colocar a revelação lá dentro. Porque Deus está falando, olha, eu vou fazer. É a minha palavra que está empenhada. É o meu nome que está empenhado. É o meu comprometimento. Eu quero fazer. Eu estou disposto a fazer. Não, mas o senhor sabe como é que é, né? O que vão falar, né? O que vão pensar? Então, né? Sabe? Não sei. É mais ou menos assim. Aí Jesus falou assim para ela: Marta,
Eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava falando, eu cheguei, eu vim aqui no tempo certo, e o que eu vou fazer, os resultados vão ser muito maiores do que aquilo que você imaginava. Você vai ver, em outras palavras, eu estou conjecturando, eu estou usando a minha linguagem, é Jesus falando assim, ó, filha, apenas creia, porque o que vai acontecer aqui é algo que vai marcar gerações. O que vai acontecer aqui é algo inexplicável. O que vai acontecer aqui é algo que você não estava esperando, mas é algo que vai surpreender você. Você acredita nisso? Aí ela se posiciona. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. É como se eu imagino Jesus fazendo assim, ó, até que enfim. Até que enfim. Eu estou vendo Deus agora fazendo isso. Ai, aleluia. Ai, pelo menos alguém está acreditando. Ai, que bom. Se ficarem uns poucos acreditando. Ai, que bom. Porque pelo menos com um pouco eu vou fazer muito. Ai, que legal. Ai. Aí tem a outra irmã, Maria, que precisava também ser trabalhada. Vamos lá, acompanha comigo, já vou terminar. Acompanha comigo. Versículo 28. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morto. A mesma coisa, a mesma perspectiva humana. Versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Agora olha o 36 e o 37. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? A perspectiva humana, quando vê a situação aparentemente, sempre questiona aquilo que Deus quer fazer. Mas não estou vendo nada. Não estou vendo nenhum sinal. E não vai ver mesmo, irmão. Porque Deus quer que você creia. Não vai ver sinal nenhum. As objeções começaram. Mas por que ele não veio antes? Ou se ele amava tanto Lázaro, por que ele não veio antes? Ou se ele gostava tanto de Lázaro, por que ele demorou tanto? Achando que Deus perde o controle de alguma coisa. Diga para quem está do teu lado de novo, profeticamente. Deus nunca perde o controle, irmão. Deus nunca perde o controle. Versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Essa mesma Marta é aquela que ouviu a voz do Senhor e que assumiu uma posição de fé. Não, eu creio. Só que agora, diante de uma circunstância humana, ela começou a retroceder. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que eu e você vigiemos para não retrocedermos no tocante à nossa fé e confiança em Deus. Tem muitas pessoas que já viveram experiências tremendas com o Senhor. Já viveram coisas lindas de Deus. Mas por causa das circunstâncias ao redor, estão voltando a olhar para aquilo que é natural e comum. E se você e eu não vigiarmos, nós somos arrastados pela multidão. A maioria das pessoas que estavam ali não acreditavam, nem os próprios discípulos de Jesus. Embora eles
já tivessem vivido experiências lindas com o Senhor. Eles viram Jesus fazer coisas tremendas, mas mesmo assim, eles acreditavam que aquela situação havia fugido do controle dele. Tome cuidado, querido. Multidão nem sempre significa aprovação. A multidão nem sempre tem razão. Ela decidiu acreditar, mas na hora que Jesus falou, tira a pedra, ela falou, Jesus, já cheira mal, já está morto, vai feder. Se tirar essa pedra, nossa, o que vai descer de urubu aqui vai ser brincadeira. As moscas vão aflorar. Jesus, não tira não. Só que aí Jesus se volta para ela e diz assim, eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? A primeira frase que ele usa é crer. Ele diz, eu não falei que se você crer. Por que ele não falou assim, ó? Se você vai ver, e aí depois você crê. Porque essa ordem não é a ordem de Deus. A ordem de Deus é você crer, e aí você vai contemplar. Agora, se você não crê, ela teve que acreditar, voltar ao posicionamento de fé, para entender que o que Deus estava fazendo, talvez ela não compreendesse. Ninguém compreendeu no momento, porque no momento que Jesus falou tirar a pedra, todo mundo ficou louco. Que isso? Está doido? Está maluco? Está maluco? Vai tirar a pedra? Vai tirar a pedra? Não, que loucura é essa? Já está morto, já está sepultado. Já entrou em processo de decomposição. Não, tirar a pedra. Que isso, que loucura é essa? Só que Jesus falou assim, olha, se vocês crerem, vocês vão ver a glória do Senhor. Agora, se vocês não crerem, a pedra vai ficar lá. Diga assim para quem está do teu lado, quem tem que tirar a pedra é você, irmão. Você sabia que nós, Igreja Vida Nova aqui de Matão, nós estamos sendo provados pelo Senhor? Você sabia disso? Deus está nos provando como igreja. E o maravilhoso é que Deus já havia falado que ia fazer isso. Deus falou. E hoje Deus levantou uma mulher lá em São Paulo, que eu não conheço, nunca vi na vida. Eu não conheço. Cadê o... Ele não está aqui, né? Cadê o Ned? Ele deve estar andando com o menininho. Eu estava almoçando lá na casa do Ned. E de repente tocou o telefone. Uma missionária de São Paulo. Deus tomou ela em profecia e falou inúmeras coisas acerca do que está acontecendo. E Deus bateu o pé e falou assim, escuta o que eu te digo, meu servo. Faça tudo como eu estou te ordenando e não tenha medo. E ela repetiu a frase, falou assim, Deus manda te dizer, faça tudo como eu estou te ordenando e não tenhas medo. Querido, a decisão de tirar a pedra é tua. Deus não foi da profeta que falou comigo lá na tua casa hoje? O rolo desceu. E eu não sei quem é, só sei que Deus usou. Por que Deus faz isso? Para mim saber que é Ele que está falando. Porque se Deus levanta um conhecido no nosso meio, talvez pode alguém falar assim, mas o cara sabia. Ela não. Ela não. Deus está nos provando. Eu me lembro uma vez, na igreja lá que a gente... Na igreja, eu não vou falar o nome por uma questão de respeito, mas uma igreja de Deus, lá na igreja. Eu estava no meio de uma prova terrível, no meio de uma luta que doía, sabe? Uma luta que doía. E eu chorava e falava, Deus, o que está acontecendo, Pai? O que está havendo? Por quê, Senhor? E eu sendo fiel. Deus, o que está havendo? Será que o Senhor perdeu o controle das coisas? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Por que tanta lambada, Pai? Por quê?
E Deus não falava nada. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, passou quase 1 ano no meio da prova, no meio da luta, no meio da dor, gemendo e chorando. Um dia, ministrando louvor, Deus levantou um profeta no meio do povo. Ele subiu ao altar, colocou a mão sobre mim, e Deus usou ele para falar assim comigo: acabou. Acabou hoje, meu servo. Tu fostes provado e fostes aprovado. No outro dia, um milagre aconteceu. Deus falou: tu fostes provado e foste aprovado. No outro dia, o milagre aconteceu. Aí Deus falou assim para mim: entendeu? Eu falei: entendi. Nós estamos passando por provação. Deus está nos provando, querido. E aí? Você vai tirar a pedra? Ou vai ficar olhando? Mas já está morto. Então, mas Deus não mandou tirar a pedra? Tira a pedra, irmão. Pode tirar. Ele podia muito bem falar assim, ó: pedra, levanta, flutua e explode em 1000 partículas de poeira. Ele não podia. Mas por que ele falou: tira a pedra? Porque o ato de tirar a pedra simboliza a confiança no direcionamento que ele está dando. Tira a pedra. Não quer tirar, não tira. Mas não vai viver a ressurreição. Vai ficar vivendo como morto. E no dia que ele voltar, ele vai falar assim: você vai ficar porque você não quis tirar a pedra. Ah, mas eu não sabia que era para tirar. Aí ele vai colocar um videotape assim na sua frente, ó. Lembra daquele moço bonito que pregou a palavra de Deus para você e você não creu? Lembra? Você não acreditou? Olha lá, vou mostrar. Olha o videotape aqui, olha ele pregando, olha ele sendo movido pelo meu espírito. Só que você não creu. Querido, fica de pé na presença do Senhor. Eu não preciso pregar mais nada, não. Você já entendeu? Não preciso pregar mais. Na quinta-feira eu preguei uma mensagem aqui, e Deus me deu uma revelação acerca de resultados. Existem resultados humanos que nós muitas vezes esperamos. Nós criamos uma perspectiva acerca de resultados que vão chegar, e não é errado você fazer isso. Não é errado você sonhar. Mas o que eu quero que você compreenda é que quando Deus muda as suas perspectivas, é porque o resultado que Ele vai trazer é infinitamente melhor do que aquilo que você imaginava. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os resultados deles são muito maiores. Eu confiarei, eu queria cantar, eu confiarei. Pode ser? Eu confiarei. Eu gosto do Dani porque o Dani é assim, o Dani a gente se entende. Alamassúrias. Você precisa tirar os olhos da perspectiva humana. E ó, Deus está falando com pessoas aqui, ó, meu Deus. Deus está falando com pessoas aqui que já provaram o sobrenatural de Deus. Pessoas que já viram Deus fazer coisas inusitadas, mas que querem voltar à naturalidade. Arai, Masudi, Axé, Turiba, Daias. Eu chamei você para andar no sobrenatural. Eu chamei você para acreditar no invisível. Eu chamei você para viver coisas inusitadas, extraordinárias. Porque aí o meu nome é glorificado na tua vida. Porque aí o meu poder é exaltado na tua fraqueza. Riaçu, Ricanaia, Shed Alácia. Piremanhondini, Manurie, Maie. Somyana, Nini, Mayena, Yona, Vena, Yena, Ne, Naye, Manu.
Suremaye na Eva, Urimaye, Urimaye, Urimaye. Eu confiarei em Ti, Senhor. Aleluia. Mesmo quando o sol não brilha, Te adorarei com tudo que sou. Mesmo quando a lágrima rolar, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo quando o sol não brilha, Te adorarei com tudo que sou. Mesmo quando a lágrima rolar, pois sei em quem tenho crido, e sei que És poderoso para fazer um milagre acontecer. Levante as suas mãos, diga: Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafá, o Deus que cura, que faz ressuscitar. Diga o nome do Senhor, Teu nome, ó Deus, é El Shaddai, todo poderoso para me abençoar. Para Ti não há vale profundo demais, para Ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Abra os teus olhos um instante, olha aqui para mim, ó. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Ó, escuta o que eu vou te falar. Minha vontade é pular aqui que nem um cabrito, que nem um cervo. Minha vontade é dar pulos, sabe? Sabe? Minha vontade é sair correndo que nem a corça, sabe? Tem gente orando para Deus me pegar, né? Você sabia que tem gente orando para Deus me pegar? Pegar eu no meio de uma unção assim que... E eu estou falando: Deus, pega mesmo, pode pegar eu, Deus, sabe? Querido, escuta o que eu vou te falar. Invista tempo em conhecer o Senhor. Invista tempo em conhecê-lo. Se existe uma promessa de Deus que tem que fazer parte da minha vida e da tua vida, é o que está escrito em Oséias capítulo 6, verso 3, onde Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecermos o Senhor. Procure conhecer o teu Deus. Peça para Ele, fala: Pai, revela-te a mim. Fala para Ele: Deus, se mostra para mim, deixa eu conhecer o Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quando nós cantamos uma canção como essa: pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Quando você conhece a Deus, irmão, você fica tranquilo. Quando conhece a Deus, você faz isso aqui, você confia. Você confia, porque você conhece Ele. Quando você conhece a Deus, você sabe, é Deus que está falando. Quando você conhece Deus, você sabe, é Ele quem está dando a direção. Por isso, conheça o teu Deus, conheça Ele. Ele quer se revelar a você. E se tiver que tirar a pedra, tira a pedra, mas confia. Fecha os teus olhos nessa hora. Deus, nós te louvamos por essa mensagem, Pai. Te agradecemos por essa palavra bendita. E nós queremos te pedir que nessa noite essa palavra do Senhor permaneça gravada em nosso espírito, que ela desça para nossa alma, que ela preencha o nosso coração,
e que nós possamos verdadeiramente crer e confiar no Senhor. Não importam as circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam, que nós não tenhamos medo de acreditar que se for preciso tirar a pedra, a gente vai tirar. Que nós tenhamos a coragem de acreditar que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, que o Senhor é o Deus da ressurreição. Aleluia, aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Pai, leva-nos a confiar plenamente no Senhor. Leva-nos a acreditar que o Senhor tem tudo sob o controle. Leva-nos como tua igreja, como teu povo. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está preparando. Nós queremos viver o que o Senhor está preparando. Estamos dispostos a fazer o que for preciso, aquilo que é a tua vontade, para viver o que o Senhor está preparando. Nós te pedimos nessa noite, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar, irmão. Aplauda Ele. Oh, glória de Deus.